meus amigos telespectadores do programa Segurança na TV, pela TV das Artes. Hoje, aqui nos estúdios da TV das Artes, eu tenho o grande prazer de entrevistar Danilo Corrêa de Moraes, presidente da Federação do Mato Grosso, FEConseg Mato Grosso, presidente do Conseg de Várzea Grande e, por que não dizer, a pessoa que me trouxe para essa realidade, que é uma realidade que ainda não existe presente por inteiro dentro do estado de São Paulo, mas que, sem sombra de dúvida, vai fazer parte daqui para frente do estado de São Paulo e de todo o Brasil. É talvez a pessoa que mais entenda hoje de Conseg e das diretrizes que o Conseg tem em toda a sua extensão. Danilo, primeiro, obrigado por estar aqui em São Paulo, por estar aqui na TV das Artes e por me conceder essa entrevista. Dê aí as boas-vindas aos nossos telespectadores. Para mim é um grande prazer poder estar aqui em primeira mão e agradecer também o espaço na TV das Artes. Lembrando que foi através dessa emissora que nós começamos a nossa história de nível nacional. A construção de uma confederação e a construção de poder discutir um pouco mais do que é o Conseg e qual que é o verdadeiro papel do Conseg no Brasil. Agradeço imensamente a você, a toda a equipe da produtora, e que possamos explicar melhor e dizer que os Conselhos Comunitários de Segurança no Brasil não têm dono. Então vamos começar exatamente por esse ponto, Danilo. Os Conselhos Comunitários de Segurança, que muitos conhecem como Conselho Comunitário de Segurança Pública, não é Conselho Comunitário de Segurança Pública. E qual é a grande diferença e o que os nossos internautas precisam entender a nível do que é o Conseg? Ele participa de qual setor? Ele tem que representar quem? Fala um pouquinho disso. Bom, vamos voltar um pouco atrás, né? Quando a filosofia de polícia comunitária entrou no Brasil. E com isso, né, quase todos os operadores de segurança pública, à época, no ano de 2000, 2002, começaram a fazer os cursos de promotor e multiplicador de polícia, pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, Senasp. Com isso, lançou alguns manuais. Nesses manuais, existia a página lá que se fala da formação jurídica dos Consegs. E nos manuais é bem claro que o Conselho Comunitário de Segurança é uma associação, é uma entidade civil de direito privado, conforme o artigo 5º da Constituição Federal, onde não pode sofrer nenhum tipo de interferência estatal, de livre associação, desde que seja de forma lícita. E isso está no manual de promotor. O de multiplicador, que é um pouco mais avançado, mudava-se algumas diretrizes na questão da polícia, da filosofia de policiamento comunitário. Mas quando chegava na formação jurídica dos Conseg, repetia-se a mesma coisa. Por quê? Está na Constituição Federal. A liberdade de associação dos Consegs. Então é por isso que é Conselho Comunitário de Segurança, não pública, porque os Consegs eles são privados. Entidade civil de direito privado sem fins lucrativos. Como também no manual é bem claro, não se confunde Conselho Comunitário de Segurança com Conselho Municipal de Segurança. Os Conselhos Municipais de Segurança Pública, esses sim, são regidos por um decreto do município, onde tem o prefeito coloca as entidades e geralmente são atrelados às personalidades jurídicas da instituição prefeitura. Os Conselhos Comunitários de Segurança, a entidade de direito privado terceiro setor, eles têm a sua CNPJ, a sua personalidade jurídica privada. Então, você voltou um pouquinho, então vamos voltar à situação do estado do Mato Grosso, lá de trás e nos anos de 2017 e 2019. Acontece que a gente tentava entender por que nos manuais
se ensina uma coisa, diga de passagem de forma correta, porque eu acho que foi feito por pessoas com entendimento jurídico, principalmente, né? Capacitado para isso, né? Não temos que questionar nada, os manuais estão corretíssimos. Só que quando veio para os estados, eles colocaram um decreto para regulamentar os consegues. Decreto esse que alguns deles se tornam até doutrinários, disciplinando os consegues. Mas, se é inconstitucional a interferência estatal, por que existe esse decreto? Nós não sabíamos disso. Por quê? Os consegues são de pessoas simples, poucos têm conhecimento na área jurídica, não têm entendimento e achavam que tudo isso era normal. Com isso, nós não conseguimos, inclusive, nem criar uma personalidade jurídica. Por quê? Nós não registrávamos em cartório. O decreto dizia que quem tinha que fazer tudo isso, desde a eleição, era a Secretaria de Segurança Pública. As atas, os estatutos, tudo era fornecido por eles. Nós mudava apenas somente o nome. E não é a realidade. São municípios diferentes. A realidade de cada município não é igual a outra. Então, o estatuto e a ata, alguma coisa, tem que ser criado conforme a realidade daquele município. Mas nós não tínhamos isso. Porque nós éramos regulamentados por um decreto. Volto a dizer, um decreto do primeiro setor regulamentando alguém do terceiro setor, onde não tem vínculo nenhum com a Secretaria de Segurança Pública, né, isso é um ato inconstitucional, porque na Constituição Federal veda qualquer tipo de interferência estatal. Com isso, no estado do Mato Grosso, depois de 16 anos, através de várias conversas, entendimento, né, pedindo até mesmo para que o Poder Executivo sustasse, acabasse com aquele decreto. Porque como que o CONSEG vai poder ajudar as forças de segurança se ele não tem um registro em cartório? Se ele não tem uma personalidade jurídica? Como que o CONSEG vai pactuar algum tipo de convênio? Como que o CONSEG vai correr atrás de um projeto? Como que o CONSEG vai, por exemplo, poder participar dos diversos editais, inclusive a própria Secretaria Nacional lança lá com vários programas sociais para que as entidades do terceiro setor possam participar? Justamente os CONSEGs, que são de apoio às unidades de segurança pública, não podem fazer isso, ou não podiam fazer isso. Não havendo entendimento na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, à época, a Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, depois de alguns debates, audiências públicas, né, até mesmo para que os CONSEG entendessem aonde que estava o erro, né, jurídico, a Assembleia Legislativa sustou o efeito do decreto do Poder Executivo por um decreto do Legislativo, em dezembro de 2017. Com isso, com a sustação desse decreto, caiu-se por terra tanto o decreto e também a portaria, porque a lei por si própria ela não se represtina, né? Não tem como voltar atrás. E aí, até mesmo ouvindo alguns deputados da época, né? E ouvindo alguns advogados, e principalmente, quero agradecer aqui em especial o Ministério Público do Estado do Mato Grosso e o Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso, que em nenhum momento desamparou os CONSEGs. Pelo contrário, trouxe a luz para nós e esteve em todos os momentos, em todas as audiências, dando-nos solução e deixando com clareza e participando, inclusive, das audiências públicas em defesa dos conselhos comunitários. Foi aí que nós, com o apoio do delegado Claudinei à época, né, deputado estadual, e criou-se a lei, né? E a lei foi aprovada, diga-se de passagem, Junqueira, unanimamente por todos os deputados. Por quê? É uma lei que não tem nenhum tipo de iniciativa de vício, que não traz despesa para o Estado, pelo contrário. Traz contribuição para o Estado de Mato Grosso. E o governador, em 15 de agosto de 2019, o governador Mauro Mendes sancionou a lei que hoje virou referência a nível Brasil, por ser o único estado, né, no território nacional que tem uma lei que reconhece e regulamenta os conselhos comunitários de segurança, aonde no seu artigo 13 da lei diz que a FECONSEG e os CONSEG devidamente legalizados estão habilitados, né, e credenciados a trabalhar e receber recursos oriundos de transações penais em parceria com o MP, MPT, o Poder Judiciário, com as prefeituras e entidades privadas. E todos esses recursos são revertidos exclusivamente para as forças de segurança, contribuindo com o Estado.
Então deixamos de ser aqueles consegues que só cobrava, que só apontava, que ia para as reuniões e não tinha uma solução. Hoje os conselhos comunitários no estado do Mato Grosso têm contribuído muito com a segurança pública, de forma mais exata e pontuais em cada município. É muito impressionante o que a Lei 10.931 faz no estado do Mato Grosso, e eu sei, e posso aqui também falar, porque desde 2018, né, a gente está junto aí um pouco nessa batalha e eu tenho visto aí a quantidade de coisas que a Federação dos Conselhos Comunitários do estado do Mato Grosso fez, e não só a federação, mas como os consegues, né, do estado do Mato Grosso também vem fazendo, cada um no seu, na sua área, no seu município, para a melhoria, seja das forças de segurança pública, seja para a própria sociedade, né? Recentemente, eu queria até que você comentasse um pouco sobre os eventos sociais que vocês fazem do trânsito com o pessoal do Niquilau, né? Eu mesmo tive no terceiro encontro nacional lá no estado do Mato Grosso e vi o tamanho de envolvimento de todo o governo, né, no sentido amplo da questão. O evento foi inclusive no Tribunal de Contas do Estado, com a presença da presidente do Tribunal de Justiça. Então, eu queria que você falasse um pouco dessas outras questões que, além da questão segurança pública, também refletem na questão final de prevenção, cuidando dessas questões, né? Bom, Juqueira, existem algumas coisas que alguns estados falam assim que não é... O CONSEG não tem que ficar olhando para uma reforma, o CONSEG não tem que ficar olhando para uma compra de uma viatura, o CONSEG não tem que ficar olhando para uma reforma da viatura, ou entre outras coisas. Isso aí é dever do Estado. Porém, a gente comenta muito. Será que você entende o que está escrito no artigo 144 da Constituição Federal? Que a segurança pública ela é dever do Estado, realmente. Direito e responsabilidade de todos. Então, cabe a nós também ajudar o Estado, cabe a nós também ajudar o nosso município, né, onde a gente mora. E cabe a nós também auxiliar as forças de segurança. Então, isso que a gente faz. Porém, o carro forte dos conselhos comunitários é o quê? Trabalhar ações preventivas, evitar com que o crime aconteça. E é em cima disso que a gente vem trabalhando muito no estado do Mato Grosso e com o apoio da Assembleia Legislativa do estado do Mato Grosso. Como você citou aí o evento que a gente envolve a dupla Niquilau com humoristas, esse tipo de coisa, inclusive isso aí vem de um produto de uma emenda parlamentar, né, do deputado estadual Gilberto Catani, um grande defensor e apoiador dos conselhos do estado do Mato Grosso e um parlamentar que luta pela ação preventiva. Mas os consegue sozinho, não consegue nada, como nós éramos chamados. Os consegue que não consegue nada. E essa história a gente mudou no estado do Mato Grosso. E o deputado Catani, ele aporta a emenda para que a gente faça essas ações, levar ações preventivas por meio de cultura. Só que nisso aí tem o apoio também da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Hoje, o nosso secretário, Coronel PM César Rovério, é um grande parceiro dos Conselhos Comunitários de Segurança, bem como o nosso comandante-geral, Coronel Fernando Tinoco, um grande parceiro. A segurança pública no estado do Mato Grosso anda ombreada junto. Segurança pública se trata de forma compartilhada. E levando essas ações, juntamente com a Polícia Judiciária Civil, Bombeiro, Politec, entre outras entidades, Guarda Municipal, como nós temos lá no nosso estado, a gente faz um evento que dura, bem dizer, quase uma semana. Enquanto a Polícia Judicial, por meio da Coordenadoria de Polícia Comunitária, da Polícia Civil, está fazendo palestra nas escolas de bullying, prevenção à droga, o programa Papo de Homem para Homem, né, que trabalha muito a questão do combate à violência contra a mulher, geralmente a gente termina no sábado. E no sábado a gente termina como? Com uma grande apresentação de todas as forças de segurança, num ACISO, que é Ação Cívico-Social,
para aquela comunidade local, e a gente procura, Junqueira, sempre escolher um local assim, público, uma praça que às vezes ela está um pouquinho acabada, às vezes esquecida pelo poder público municipal, e o poder público municipal vai lá e dá uma arrumada naquela praça, ajeita, dá um entorno de uma arrumada assim no bairro, uma limpeza, e a gente termina com um show. Esse show ele é totalmente cultural, aonde quando está acontecendo o show também está passando diversos comunicados de alerta nos telões, né, para que a comunidade tome ciência. Para que quando a gente vai embora para aquele bairro para ir para um próximo, aquela comunidade vê o lado bom que a gente deixou. A gente devolve para aquela comunidade novamente, né, aquela praça que antes era ocupada por usuários de droga, aquela praça que às vezes nem ocupada ela era pela sociedade, e hoje a família volta a ocupar aqueles espaços, que é o quê? As ações integradas de cidadania. Mas isso, parceiro, volto a dizer, só pode ser realidade porque os CONSEG estão devidamente legalizados e legitimados a poder o quê? Receber recursos para poder fazer essas ações. Porque tudo é custo, tudo é dinheiro. E nós somos o quê? Voluntário. Nós não temos dinheiro, nós não temos recursos. E é em cima de projetos escritos, apresentados hoje no BAPRE, que é o Banco de Dados do Ministério Público, que os promotores entendem que aquele projeto ele é bom, ele atende a sociedade, eles transferem os recursos por meio das transações penais, das penas pecuniárias, tudinho para aquilo ali, para que faça as ações, preste conta com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e atenda a sociedade. Com isso, economia para os cofres públicos do governo do Estado, para que ele invista mais em armamento, viatura, colete, dentre outras coisas. As coisas mais grossas para as forças de segurança. E os CONSEG faz a parte dele, evitando com que o crime aconteça e fazendo o que está na Constituição Federal. Segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É impressionante o que acontece no estado do Mato Grosso, e a gente tem N estados que eu poderia citar, aqui como o próprio estado de São Paulo, onde nós estamos, que tem uma resistência gigantesca a essa questão e a essa estrutura, esta, vamos assim dizer, roupagem, né, que o estado do Mato Grosso assumiu. E não vou dizer que assumiu, né, Danilo, é aquilo que você comumente vira e mexe nos nossos bate-papos, você fala, nós não inventamos a roda, nós só fizemos ela girar, né, que era o que estava escrito na Senasp. Era o que a Senasp, nos seus manuais de polícia comunitária, nos seus manuais de multiplicador de polícia comunitária, descrevem. Então, ninguém inventou a roda, a gente só está fazendo ela girar. Então, lá no estado do Mato Grosso, isso acontece e, assim, é impressionante ver a forma de cooperativismo entre forças de segurança, conselhos comunitários, Tribunal de Justiça, né, Ministério Público, e em outros estados, que eu vou aqui mandar o meu abraço, mas assim, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí, vocês também estão carentes, Acre, vocês também estão carentes, e o que a gente tem como ideia, e o que o Danilo com certeza tem como ideia e princípio, é fazer com que essa estrutura que hoje é presente, é real, é palpável no estado do Mato Grosso, ela possa se disseminar para todos os outros estados da federação, né? Bom, Juqueira, após a sanção da lei também, né, a FECONSEG ela assumiu esse protagonismo de fazer as eleições com todos os CONSEG. Mas lembrando que a FECONSEG, ela não regulamenta nenhum CONSEG. Por quê? Todos os CONSEG, eles são livres e eles têm a sua personalidade jurídica. A FECONSEG, ela auxilia aos CONSEGs. Como diz na lei, que a FECONSEG representa todos os CONSEG no estado do Mato Grosso. Porém, de forma auxiliando e contribuindo, porque cada um é responsável pelo seu CNPJ. Todos os projetos que os CONSEG fazem, ele vai diretamente, né, atender aquele CONSEG daquela área. daquela área, né?
Nós temos um CONSEG por município. Mas tem município que é muito grande. Gente, vamos voltar um pouco lá atrás novamente, quando não existia lei, quando tinha 4, 6 CONSEG, às vezes por município. Como que o Poder Judiciário ou o Ministério Público ia poder auxiliar com vários conselhos? Tendo que é uma comarca, um fórum, um Ministério Público, uma prefeitura. Então nessa nova roupagem, nós colocamos um CONSEG para o município. Município esse que é grande, são vários representantes de diversos bairros ligados a esse único CONSEG com essa única personalidade jurídica, com essa única conta bancária. Porque todo mundo sabe, né, como que funcionam as associações. Geralmente começa lá com 9, 10, que o Código Civil determina que tem aquele número X de pessoas para poder registrar, mas lá, 6 meses depois, acaba na figura do presidente e do diretor financeiro. Isso se não acaba só na figura do presidente. Sim. Por quê? Como é voluntário, ninguém ganha nada, né? Fica sempre nas costas do presidente ou o presidente e diretor financeiro. Então a gente fala assim, então para que montar mais um CONSEG? Dica de passagem também, cara, porque para montar uma associação tem essa despesa. Sim. Como nós não temos recursos, a despesa a gente tira do bolso. Então, houve esse entendimento e está funcionando. Rondonópolis tinha 4 CONSEG, tinha 6 CONSEG, mas daquela forma que era o CONSEG sobre decreto, não tinha registro, não tinha nada. Hoje nós temos um Conselho Comunitário de Segurança com vários representantes de diversos bairros naquele conselho. Em 1 ano e meio de existência, é um CONSEG que já conseguiu captar quase 2 milhões de reais em parceria com o Ministério Público e já reverteu todos eles para as forças de segurança. Capital também é a mesma coisa. Várzea Grande, mesma coisa. Então, eram 3 municípios que tinham mais de um CONSEG. Os outros municípios não, é um CONSEG por município e tem trazido grandes resultados. Lembrando também, que os conselhos comunitários e a FECONSEG não veio para tomar espaço de ninguém na Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso. Tá? Nós viemos para ser parceiro. Nós temos um coordenador de polícia comunitária, hoje o Major Kawahara, que é um excelente parceiro com a equipe dele lá, composta de mais 4 membros, Gilberto, Moacir, e outros colegas lá da Coordenadoria de Estado de Polícia Comunitária, da Secretaria de Segurança Pública, eles são um braço forte para nós. Né? Qual que é a função da Secretaria de Segurança Pública hoje por meio da coordenadoria? O Major Kawahara sai percorrendo o Estado do Mato Grosso, visitando os CONSEG e orientando tecnicamente a como se regularizar, como fazer, de que jeito fazer, como fazer um projeto, como prestar uma conta com o Ministério Público, como prestar uma conta com o Poder Judiciário, auxilia os conselhos comunitários. E as forças de segurança são nossas eternas parceiras. E todos os eventos que a gente vai fazer, seja lá social, ou seja lá de alguma ação, não tem como a gente fazer sem a gente olhar para os lados, cadê nossos parceiros, cadê o Major Kawahara, cadê o pessoal da Polícia Comunitária, da Polícia Civil, tá? Então, lá nós temos coordenador de Polícia Comunitária da CESP, coordenador de Polícia Comunitária da Polícia Civil e do Bombeiro também, se eu não me engano, tá? Que são parceiros que estão ombreados, né, junto com a gente, para o quê? Fazer as ações integradas de cidadania. Cada um respeitando o seu espaço e trabalhando de forma compartilhada. O crime não pode ter divisão. O crime, ele está organizado. Então, nós também fizemos o quê? Nós nos organizamos muito mais ainda para trabalhar de forma compartilhada e combater o crime, levando ações preventivas, evitar com que o crime aconteça. Mas justamente como? Com os conselhos comunitários de segurança devidamente legalizados, de direito e de fato, que é isso que precisa. Porque se eu montei uma associação, eu não registrei ela, eu existo? Não. Se eu montei uma associação, eu registrei e não criei uma personalidade jurídica, eu consigo pactuar alguma coisa? Não. Mesma coisa você, enquanto pessoa física, você nasceu. Mas se você não registrou sua certidão de nascimento, você vai até onde? Se você não tirasse hoje, se você não tivesse o CPF, você consegue avançar? Nada. Pois é, mesma coisa é assim. Então, os conselhos comunitários de segurança do Brasil não veio para dividir nada com ninguém. E não veio para tomar nada de ninguém. Veio para somar. Mas para somar, vocês têm que dar ferramentas para ele que possa somar. Deixar de ser aqueles meros conseguem que só participa de reunião para reclamar e para apontar.
A partir do momento que os conselhos estão devidamente legalizados, em forma de associação, desde que seja de forma lícita, tá? Eles vão estar aí para contribuir com a sociedade onde ele mora. E às vezes deixar de ser aquele apelido que me incomodou muito no passado. Hoje eu estou curado sobre isso. Mas era doído ser chamado de consegue, que não conseguia nada. E é uma coisa interessante, e é uma resistência que eu percebo, principalmente aqui no estado de São Paulo, que assim, as pessoas falam, ah, mas a associação vai me dar custo, ah, mas a associação isso, ah, mas a associação aquilo. E eu pergunto para as pessoas, eu falei, quanto você tira do bolso, né, hoje, tendo um consegue, como são os Conselhos Comunitários de Segurança do estado de São Paulo, sem CNPJ? Quanto você tira do bolso hoje para o consegue, ou seja, para você comprar papel, para você comprar um café, para você, enfim, para você comprar as coisas, para você fazer o seu trabalho voluntário. Tem inúmeras pessoas que me falam, ah, eu tiro 1.500, eu tiro 500, eu tiro 800. E quando eu falo da questão do estado do Mato Grosso, quando eu falo que este é o caminho, elas falam, ah, mas eu vou ter despesa. Aí a minha resposta sempre, Danilo, é a seguinte, sim, só que a partir de um determinado momento, a despesa também entra na associação. Então ela para de sair do bolso daquela pessoa física. Ela sai da pessoa jurídica. Ou seja, vamos lá, vem um projeto, né? Vamos colocar um projeto de uma reforma de um batalhão. Você acaba tirando a despesa que eventualmente você teria como pessoa física, que o pessoal aqui no estado de São Paulo fala muito, ah, mas eu gasto R$ 800 por mês para trabalhar no Consegue. Eu falo, então, essa despesa ela vai sair da PJ, ela não vai sair mais do seu dinheiro. Ah, no começo vai ser o seu dinheiro porque você está investindo, né? Entre aspas, porque você está colocando dinheiro com outros, né? Com outros membros daquela diretoria. Mas depois os projetos já vêm com essas despesas colocadas dentro desse pacote. Tô certo ou tô errado? Exatamente, né? Porque a partir do momento que você escreve um projeto, no próprio projeto também você já coloca as despesas administrativas do conselho. A partir do momento que esse projeto for aprovado, lógico que foi aprovado com as despesas administrativas que está ali. E essa prestação de conta vai ser geral, tanto da execução do projeto, né, em geral, seja lá de um projeto de educação ambiental, a despesa administrativa vai estar ali, tá? E isso aí é para suprir as necessidades, porque o conselho, como se diz, é uma entidade sem fins lucrativos, ela não tem recurso. Então, todo o recurso que cai de um projeto, esse projeto tem que ser executado meio e fim. Então, quando você terminou, paga essas despesas administrativas que teve ali, taxa bancária, papel, impressora, esse tipo de coisa, porque nós não recebemos nada da Secretaria de Estado de Segurança Pública para custear as despesas do Consegue. Pelo contrário, a gente ajuda as entidades de segurança pública. Posso estar muito enganado, Junqueira, mas eu gostaria de saber, hoje a nível de Mato Grosso, né, quais são as entidades que ajudam 100% a segurança pública? Não consegue. Porque as outras associações têm outras atividades, têm outras finalidades, né? E o Consegue exclusivamente isso. Uma das coisas que tem que ser quebrado muito em alguns estados é dizer que você não pode usar o nome do Consegue. O Consegue é de domínio público. Ah, não, o Consegue é nosso. Não, o Consegue não tem dono. Se você fosse o dono do Consegue, estado X, então quer dizer que todos os outros estados não tinham que parar de usar o nome Consegue? O que você pode falar, às vezes, você é dono dessa logomarca aí, tudo bem, o estado criou aquela logomarca para o Consegue, né? Mas se eu for registrar um Consegue, eu posso criar uma outra logomarca? Posso, né? Tem que se entender também que no Brasil hoje nós temos diversas nomenclaturas. Nós temos Consegue, nós temos Uniconsegue, nós temos Aconseg, nós temos CSS. Então são diversas nomenclaturas com um único objetivo: apoio às unidades de segurança pública do Brasil, vamos falar assim. Aqui é muito fácil você falar não pode, e estar sentado num gabinete, tá?
Porque quem está lá na ponta, lutando, ombreado, trocando tiro, negócio, né, é o praça, é o oficial, é o comandante. Então isso tem que ser modificado. Então cabe a nós o quê? Apoiar as forças de segurança pública brasileiras, sim, tá? E trazer grandes resultados. Mas para isso, qualquer tipo de associação que for apoiar a segurança pública, elas têm que estar devidamente legalizada e direito de fato. Que inclusive as suas prestações de conta em dia, suas CNPJ aptas, suas declarações de imposto de renda ok. Então todas as suas certidões ok e funcionando. Aliás, você tocou na questão Brasil, né? Então vamos elevar da FEConseg MT e vamos falar um pouquinho sobre a Confecom, Confederação Nacional das FEConsegs, que foi você que idealizou isso em 2021, né? Foi confeccionada, né? Foi feita e agora a gente está aí na nova diretoria e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Confecom, sobre o trabalho que a gente busca estar fazendo, né, daqui para frente. Queria que você falasse um pouquinho dessas questões. Bom, a Confecom ela vai começar a trabalhar buscando a liberdade e a independência dos conselhos junto às FEConseg no Brasil. Porque nós vimos inúmeros participantes de conseg que querem montar uma federação, mas são privados, inclusive, de não montar uma federação, né? Que inclusive algumas coordenadorias de polícia comunitária, né? Inclusive até intimidaram alguns membros de conseg a não abrir uma FEConseg. Que eu saiba, a Constituição Federal é bem clara que qualquer um tem a liberdade de associação. Sim. Tá? E a Confecom vai lutar por isso no Brasil todo, né? A apoiar aquele que queira criar uma FEConseg, ou como o estado do Rio Grande do Sul, que é a FEConcepro. Sim. Tá? Que lá tem os conseg e tem os concepro. Que é justamente onde tem os conseg são regulamentados por um decreto, mas os concepro não são. Os conseg são ligados à FEConcepro. Mas os concepro e a FEConcepro dão grandes resultados e apoiam as unidades de segurança pública do estado do Rio Grande do Sul. Assim também é em Santa Catarina. Em Sergipe, nós temos consegues e FEConsegs que estão dando posse e formando os consegues no estado dele e todos eles trabalhando em parceria com as unidades de segurança. A segurança pública, ela quer parceiros, ela não quer dividir. E assim, a Confecom vai trabalhar em parceria com a Senasp. Hoje, se eu for falar para você, a Senasp está errada? Não está. Por quê? O manual dela está correto. As diretrizes dela está correto. O que falta, às vezes, da Secretaria Nacional de Segurança Pública é convidar as pessoas certas a participar na construção de algumas diretrizes e ver o quanto a gente pode apoiar. Porque quando você fala assim, vamos discutir polícia comunitária, tudo bem, é convocado vários operadores de segurança pública para ir até Brasília, sentar lá na Secretaria Nacional de Segurança Pública e fazer diretrizes. Mas na hora que é para falar dos consegues naquela diretriz, cadê a representatividade do conseg ali? Não está. Então não tem como eles falar pela entidade do terceiro setor. Eles podem falar por eles. Tá? Então, nesse momento, eu digo que a Senasp está correta, porque nos manuais está lá bem claro que nós somos entidade civil de direito privado. Ok. Em nenhum momento a Senasp rasgou a nossa Constituição Federal na questão da formação jurídica dos conseg. Houve um desvirtuamento no Estado. Agora, cabe também a Senasp poder falar assim, gente, as diretrizes diz isso. Por que nos estados você faz o contrário? Então essa é uma discussão que nós vamos fazer muito na Secretaria Nacional de Segurança Pública, com essa gestão nova da Confederação, com o propósito de contribuir com a Secretaria Nacional, tá? Somar e não dividir. Trabalhar de forma compartilhada, tá? Para que eles possam nos ouvir também. Quando se tratar de conselho, seja lá por diretriz, polícia comunitária, alguma coisa,
que tenha realmente uma representatividade dos consegues para poder falar. Mas eu te falo o seguinte, consegues devidamente legalizado de direito de fato. Sim. Tá? Não é pegar, colocar um consegue que não existe nem no mundo jurídico do lado de um consegue que tem a sua personalidade jurídica, que existe um registro em cartório e diz que você está legitimado para discutir de forma junta. Não tem como. Eu tenho que falar para meu parceiro que está ilegal, assim, olha, você não é consegue, né? Você é tratado como consegue por meio de um decreto. Mas a nível de registro e criado como personalidade jurídica, como diz nos próprios manuais da Polícia Comunitária, lamento muito, você não é. Mas e aí, onde que está o erro? O erro está na Senat que criou um manual correto? Ou o erro está nos estados que colocou um decreto para regulamentar a entidade do terceiro setor com portarias, inclusive? Portarias é para regulamentar alguma coisa do primeiro setor, mesma coisa do decreto, né? Portaria é para alguém que está da porta para dentro, nós somos da porta para fora. Por quê? Nós não somos servidores da Secretaria de Segurança. Nós não estamos, inclusive, nem no lotacionograma da Secretaria de Segurança. Nós somos parceiros. Parceiros para trabalhar junto de forma compartilhada em apoio às unidades de segurança pública dos seus devidos estados. Aliás, você falou um negócio que eu queria até salientar, voltando à questão do Mato Grosso, e aí, obviamente, puxando para a Confecom também, quando houve a edição da Lei 10.931, de 2019, lá no estado do Mato Grosso, houve até a participação da ANOREG, que os cartórios, né? Que disse que a FEConseg eventualmente poderia dar diretrizes e, inclusive, a própria ANOREG, ela encaminhou ofício à Secretaria, à CESP, né? Secretaria Estadual de Segurança Pública, para informar que a partir daquele momento, daquele instante, os registros seriam feitos assim ou assado. Eu queria que vocês me usassem um pouquinho essa questão. Não, aconteceu assim, a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado do Mato Grosso, por meio da sua Coordenadoria de Polícia Comunitária, ela emitiu para a ANOREG, que é a Associação dos Cartórios do Estado do Mato Grosso, né, informando da existência da lei, da nova regulamentação, para que todos os cartórios informassem, né, para que a ANOREG informasse para todos os cartórios como que deveria ser pós a lei estadual de 1931. A ANOREG, né, passou pelo crivo dessa associação, no crivo jurídico, e ela mesma expediu um ato recomendatório, a própria ANOREG, né, emitiu um ato recomendatório, né, mediante esse ofício que a própria Secretaria de Segurança Pública emitiu para a ANOREG, né, informando, né, que aquele cartório que estivesse lá com a questão de, conforme o decreto 1030 e as portarias, né, que aquilo lá foi sustado em dezembro de 2017, que estava em vigor a lei em vigência, que é a lei estadual da 1931. E assim a ANOREG fez um ato recomendatório para todos os cartórios, né, dizendo como que deveria ser feito as eleições, bem como as criações de novo consegue. Danilo já falou, essas despesas serão embutidas, serão agregadas dentro de todo aquele trabalho que vai ser executado em prol das forças de segurança, seja da compra, seja da reforma de um auditório, enfim, do que for. E uma coisa que eu bato nessa tecla e falo com todos os presidentes de Conseg aqui do estado de São Paulo, é que assim, imaginem vocês o PIB do estado de São Paulo, o que nós poderíamos fazer a nível de auxílio às forças de segurança do nosso estado. É gigantesca a nossa capacidade e capilaridade. Precisa do quê? Precisa-se de boa vontade de pessoas imbuídas de fazer a coisa acontecer nos moldes do que já existe. Por quê? Porque isso já existe, como disse o Danilo. A gente não está inventando a roda. A gente colocou a roda para rodar.
O Estado do Mato Grosso é precursor e é um Estado que hoje dá um auxílio ao governo gigantesco. É o que a gente pode fazer dentro do Estado de São Paulo e basta querer, né? E a Confecom, no, no sentido a nível Brasil, né? Ela vai dar a independência a cada estado e vai fomentar também a criação dos consegues, a criação das FEConsegues e vai dar todo o aporte, né? Para que essa questão realmente floresça. É isso? Exatamente, Junqueira. E como você falou, São Paulo, São Paulo tem duas pessoas que a gente admira muito. Eu, particularmente, né, admiro muito. Um é o eterno capitão Tarcísio, governador do estado de São Paulo. Um governador conhecedor de direito constitucional, juntamente com um secretário de excelência, Derrite, onde eu tive a oportunidade, juntamente com o deputado estadual Gilberto Catani, até mesmo de entregar uma homenagem para ele de reconhecimento da FEConsegue pelo brilhante trabalho que ele faz aqui no estado de São Paulo. Lembrando que esse decreto não foi feito pelo governador Tarcísio. Lembrando que esse decreto não foi feito também pelo capitão Derrite, que é o secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo. Esse decreto, no estado de São Paulo, bem como em outros estados, já dura-se muito tempo. E eu tenho certeza, Junqueira, que o capitão Tarcísio, governador desse estado, na hora que tomar conhecimento que o decreto ele fere a nossa Constituição Federal, principalmente ele, que é um grande defensor da Constituição Federal, o capitão Tarcísio, ele vai revisar sim. Porque um decreto que regulamenta os consegues, que é uma entidade civil de direito privado, associação, isso fere a nossa Constituição Federal. Isso não pode acontecer. Certeza absoluta que o governador do estado de São Paulo, juntamente com o capitão Derrite, secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, vão querer rever esse decreto, sim, principalmente com a equipe jurídica da Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, que é uma das melhores que nós temos aqui no Brasil. Tá? Sou fã de carteirinha do governador do estado de São Paulo, capitão Tarcísio. Sou um fã de carteirinha do Derrite. Sigo eles nas redes sociais constantemente. No privado eu estou mandando mensagem de parabenizando pelas ações do Derrite. Precisamos de pessoas corajosas assim, como ele é corajoso para enfrentar o que ele enfrenta, para que São Paulo, sim, diminua os índices de ocorrência que está em outro estado, a gente consegue observar. Pelo brilhante trabalho que o governador vem fazendo, juntamente com o secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo. São dignos de parabéns e um reconhecimento do estado de Mato Grosso pelo brilhante trabalho que eles fazem. E tenho certeza que o Tarcísio, na hora que tomar conhecimento de um decreto que às vezes atrapalha para que os consegues possam desenvolver e ajudar muito mais força de segurança, ele vai rever isso aí. A equipe jurídica da secretaria, até mesmo do governo, vai rever isso aí. Tá? Governador, parabéns. Eu falo em nome da diretoria da federação e também da confederação. Confiamos no trabalho do senhor e parabenizando pelo brilhante trabalho que você faz no estado de São Paulo. Porém, os consegues precisam desse olhar carinhoso do senhor, dessa atenção carinhosa. O decreto, às vezes, não vai precisar nem de uma Assembleia Legislativa fazer um decreto legislativo. Porque o decreto, ele é irregular há mais de 16 anos. E ele não foi criado pela mão do senhor. Foi criado por alguém que quer doutrinar, disciplinar e regulamentar os conselhos. A Secretaria de Segurança Pública, ela pode sim credenciar os consegues a trabalharem junto com a Secretaria de Segurança após elas apresentarem todas essas documentações de registro que legitima ela e reconhece ela como um conselho devidamente legalizado, de direito e de fato. É isso aí. E em relação à Senasp e à Confecom, vamos caminhar, né, Danilo? Eu o felicito pela
Confecom e me felicito por estar aí ombreado a você e por estar ombreado a outros parceiros, né? De outros estados, que a gente está aí somando esforços. Estamos hoje com muitos estados que estão na Confecom e isso só vai engrandecer o trabalho, né? E fazer com que a gente melhore e auxilie a cada dia mais todas as forças de segurança pública, seja do estado do Mato Grosso, seja do estado de São Paulo, seja do estado que for, porque o nosso ideal e a nossa ideia, quando a gente resolveu sentar ou tomar assento nessa cadeira, é ajudar a melhorar o nosso quadrado e a gente vai propagando isso para todo canto do Brasil inteiro, para que a gente possa, de forma ordeira, organizada, como você disse, também fazer com que a gente combata o crime, combata a violência, muitas vezes de forma preventiva, né? Que é, vamos dizer, o nosso foco, mas não só preventivo, mas também, se o caso, repressivo. Então, você vê, ó, agora exatamente deve ser que mais de 20 horas. Isso. E nós estamos aqui de forma voluntária falando sobre Conselho Comunitário de Segurança. Muitas vezes vão falar assim, por que esses loucos não estão dormindo, né? Por que esses loucos não estão com a sua família? Mas se eu não me preocupar com segurança pública para o nosso município, para o nosso estado, como que eu vou proteger a minha família? Como que eu vou ajudar a proteger o meu município? E isso, no estado do Mato Grosso, só é realidade, não quero. Porque nós temos parceiro. Volto aqui a agradecer. Coronel César Roveri, secretário de Segurança Pública. Coronel Fernando Tinoco, comandante-geral do estado do Mato Grosso. Delegado-geral, doutora Daniela Maidel. Assembleia Legislativa, com todos os deputados, em especial o deputado Gilberto Catani, que apoia os Conselhos Comunitários de Segurança nas ações preventivas. Isso só é realidade no Mato Grosso porque todos trabalham de forma compartilhada. E é nesses moldes que a gente vai trabalhar com outros estados. Nada vai ser goela abaixo. Tudo vai ser uma conversa amigável e trabalhando de forma compartilhada. Como hoje, eu fui muito bem recebido pelo comando regional aqui do estado de São Paulo, o coronel Renato Lopes. O coronel Renato Lopes, muito atencioso, um grande oficial, comandante, uma visão espetacular, que do pouco que a gente conversou com ele, eu acho que eu mais aprendi do que eu pude passar informação. Foi uma troca de conversa simples, rápida, objetiva, mas que a gente vê um crescimento. Um oficial preparado, né, para atender a sociedade. É isso que a gente precisa. De policiamento mais técnico, mais capacitado para atender a sociedade. Porque nós também temos que ver nossos policiais, nossos bravos heróis, que saem das suas casas, que deixam as suas famílias para defender pessoas que ele não conhece, para defender pessoas da sociedade. Então, cada policial que está ali na luta contra a criminalidade para te proteger, ele tem que ser valorizado sim, pelos munícipes, pelo Estado e por todos nós. É isso aí, meus caros amigos internautas, telespectadores, conceguianos, munícipes, policiais civis, policiais militares, policiais rodoviários, federais, todas as forças de segurança pública. Esse programa ele tem uma finalidade, e a finalidade é trazer informação a todos vocês, trazer conhecimento a todos vocês, basicamente na área da segurança.
não é um programa de segurança pública, mas ele vem e traz informação a todos vocês. Eu espero que vocês tenham tido um tempo para aprender um pouco e para ouvir um pouco das experiências que acontecem no estado do Mato Grosso e, quem sabe, mudar no seu estado, no seu município, enfim, da onde você está assistindo. Danilo, eu queria que você fizesse considerações finais aos nossos telespectadores para que a gente então possa encerrar o nosso programa de hoje. Volto a agradecer a TV das Artes, que foi a nossa primeira emissora que deu oportunidade para nós fazermos as nossas lives em tempo de pandemia, que nos recebeu carinhosamente há mais de 4 anos atrás, que através da TV das Artes que nós podemos propagar melhor o que é a Confederação e a FEConseg lá atrás. Hoje o sucesso, essa case de sucesso também, nós agradecemos a você, Junqueira, que antes era um amigo oculto, a gente estava tendo o prazer de estar aqui pessoalmente, conhecer você, pelo trabalho que você faz em apoio aos Consegues, de forma voluntária e gratuita. Coisa que hoje só pensam em falar assim, mas eu não vou ganhar nada. Você não ganha nada, você dedica parte do seu tempo para ajudar a sociedade. E agradecer a cidade de Embu das Artes, uma cidade bonita, linda e maravilhosa que eu gostei, uma cidade que a gente caminha muito, aparenta ser aquela cidade histórica, um povo carinhoso. Agradecer às unidades de segurança pública que me receberam, e o Mato Grosso está de portas abertas para receber todos vocês, bem como em breve estaremos fazendo o 4º encontro nacional das FEConsegues e Consegue. Provavelmente será em Santa Catarina, no Balneário Camboriú, mas manteremos vocês todos informados por meio das nossas redes sociais, que é feconsegmt@gmail.com ou confecomds, @confecomds, que é o Instagram. Siga a gente, né, e mantenha-se informado de todas as ações. Danilo, primeiro, não tenho palavras para agradecer, porque se metade, né, do que eu aprendi ou consegui reter, mais da metade veio dos seus ensinamentos e veio, inclusive, das nossas brigas e das nossas discussões. Mas eu queria agradecer demais a sua vinda ao estado de São Paulo, a sua vinda, em especial, a Embu das Artes, a nossa, vamos dizer, aspas, via sacra, porque precisamos fortalecer e fazer as coisas caminharem, né? Mas eu fiquei muito feliz da sua vinda e principalmente para a nossa entrevista presencial, porque antes a gente sempre fazia remota. Queria agradecer a todos vocês, telespectadores, que me acompanham, que acompanham a TV das Artes. Um forte abraço a todos e até o próximo programa.